Paz do Senhor, eu sou Leonie Fischerbach, estou aqui mais uma vez para gravar uma pré-aula. Nós usamos a revista CPAD, a revista do maternal, a revista do professor, nossa classe é de 3 a 4 anos e nós estamos estudando a lição 4. A lição 4 de hoje, ela tem a leitura bíblica em Josué 2 e a história fala sobre uma mulher chamada Raabe que ajuda os espias. Bom, qual o objetivo da nossa lição? Nosso objetivo é preparar a criança, se preciso for, a arriscar-se pelo reino de Deus. Na história de hoje, nós vamos desenvolver, fala sobre a Raabe. E ela é uma mulher que reconheceu e confessou a sua fé em Deus. Nossa ênfase nessa história será sobre o aspecto cristão de ajudar, do nosso verbo ajudar. Ajudar aqueles que se arriscam, pelo reino de Deus. Bom, para a decoração da nossa sala de aula, a sugestão da nossa revista fala para a gente decorar, colocarmos umas fitas vermelhas bem longas, nas portas, na janela. Decore o seu ambiente, vai deixar as crianças com uma curiosidade bem aguçada, porque vai ser uma sala diferente, com vários cordões nas janelas e nas portas, as fitas vermelhas, que fazem parte da nossa história. Bom, então vamos continuar. Está aqui o meu planejamento, sempre é bom a gente ter o nosso planejamento, Esse planejamento é aquele que eu coloco no PDF depois para vocês acessarem no link, no nosso site, e ali vocês encontram tudo como foi desenvolvida essa aula, tá? Bom, primeira sugestão que eu tenho para vocês é o potinho de oferta. O potinho de oferta é caixinha de leite cortada ao meio. Eu fiz 2 casinhas, porque na nossa história de hoje vai falar sobre a cidade de Jericó, que existiam casas provavelmente, E eu fiz essa caixinha aqui, em formato de casinha, um telhadinho bem simples de fazer, é só escrever oferta aqui para as crianças recolherem a oferta. Se você quiser fazer mais caixinhas, encher a sua caixa, daqui a pouco eu vou mostrar um cenário, vai ficar muito legal, as crianças amam participar, É uma sugestão para você, não é caro, revestido com retalho de EVA, E você usa rapidinho, bem fácil de montar. Bom, e outro aspecto, depois da nossa oferta, lógico, antes disso você vai fazer a oração inicial, tudo, Como sempre, receber eles com muito amor e carinho, como falei, a decoração da sala vai ser bem sugestiva para ela, Vai aguçar a curiosidade delas. E depois do nossa oferta, a oração inicial, a oferta, vem o nosso louvor. Nossa história de hoje vai falar muito, as palavrinhas toque, toque. Então eu lembrei dessa música, aquela música que fala toque, toque, alguém está à porta, É bem linda essa musiquinha, estou deixando o link, Uma musiquinha antiga que eu cantava com as minhas crianças quando eram pequenas, E é uma musiquinha que é muito fácil de cantar e vai repetir. E isso vai ajudar a criança a memorizar a música, Sempre deixe no louvor, vai estar a sugestão ali, vai estar, o linkzinho para você acessar no YouTube e você já vai baixar a música para escutar. E a outra música é uma música que eu lembrei, como a nossa ênfase. Nessa história de Raabe, a gente podia falar várias coisas, Devido ao temor dela para com Deus. Ela não pertencia ao povo de Deus, Ela sabia e estava temendo, esse Deus, porque o povo de Israel estava sendo reconhecido e ouvido, pela região, tomando a terra prometida deles, E eles sabiam que o povo de Israel iria atacar a cidade de Jericó. E Raabe sabia que Deus estava por trás desse negócio, E eu lembrei daquela música, como os espias precisaram dela, a gente também precisa de alguém sempre por nos ajudar, E eu lembrei da música que fala assim, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem temer, sem vacilar, sem sofrer, sem chorar. É muito linda essa música, não é difícil, também é repetitiva, você pode ensinar às suas crianças se você não conhece. Eu deixei o link também no nosso, aqui no nosso esboço, tá o link também para você acessar essa musiquinha e cantar com as suas crianças, Bom,
E aí, depois disso, nós vamos para a nossa frase do dia. A nossa frase do dia diz assim, ó. Às vezes, ajudar é arriscar-se. O que nós vamos desenvolver com isso? Ali você pode começar a falar com as crianças sobre como é importante ajudar. E às vezes ajudar alguém é se arriscar. E aí você pode dar ênfase para ela, por exemplo, em algumas questões. Por exemplo, quanto à questão da mentira. Ah, criança, né, você tem um amiguinho que mente? Então fale para ele que mentir é pecado, que papai do céu não gosta da mentira. Outra coisa, roubar. Estimule a criança a falar sobre esses aspectos, né? E aí vamos para o nosso versículo. Porque o versículo fala, né, para guardar no coração, fala assim, ó. Qualquer um que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Isso está em Lucas 17, 33. Bom, na revista tem a sugestão de você fazer uma silhueta de uma casa, né? Cortar em pedacinhos, fazer um quebra-cabeça. Achei válida a ideia, mas como a nossa revista nos dá a sugestão, como você vai trabalhar isso com as crianças? Porque o versículo é difícil para elas entenderem, né? Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Para ela é difícil entender isso. Então, a nossa revista dá a sugestão de falar sobre os missionários. Para isso, eu fiz esse globo aqui, ó. Esse globo, para você colocar em você, primeiramente, está escrito assim, ó, fazendo missões, né? E qual é a minha sugestão? Minha sugestão é você pegar, eu fiz esse cone aqui, que é um cone, como se fosse uma trombeta. E você vai falar, chamar cada criança a participar. Ela vai falar esse versículo que é difícil para ela, né, entender, mas ela vai entender, porque você vai falar para ela o seguinte, que os missionários, nós temos que lembrar deles, como eles arriscam a vida deles, né, em prol do evangelho, como eles arriscam a vida deles em tem lugares que eles não querem que fale de Jesus, e eles estão lá falando de Jesus, eles arriscam a própria vida. Então, você vai enfatizar com isso, depois ensinar isso sobre missões, né, sobre o missionário, a falar o versículo. E ela vai falar bem alto aqui, ó. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Está em Lucas 17, 33. Lógico, ela vai falar bem alto. Gente, participar é com criança mesmo. E eles gostam, né? Então, a maneira de elas gravarem, todas elas vão poder participar, né? Ninguém precisa ficar de fora e todo mundo vai poder ter a oportunidade de decorar o versículo. É uma forma de decorá-lo, né? Bom, depois disso, deixa eu seguir para frente aqui. Nós chegamos ao nosso momento da história. Bom, no momento da história, deixa eu só fazer um espacinho aqui. Nós vamos falar sobre Raabe, né? Bom, e aí você vai começar, lógico, você vai ter que fazer os personagens. Então, nossa revista sugere você interagir com a criança ali, né? Por exemplo, ela começa assim, ó. Quem será que mora nessa casinha? Ah, mas essa é uma casinha muito diferente, né, crianças? Uma casinha feita com pedra, com construção. Parece que foi feita no muro. Ah, sim, crianças. Essa casinha foi construída próximo ao muro, bem próximo. E você vai começar a montar o cenário. Vocês estão vendo aqui que o meu cenário, primeiramente, está aberto. Nada é do que uma caixa grande, que eu encapei toda, forrei ela com EVA, fiz essas aberturas que dão a ideia de muro, uma árvore aqui, né? Bom, e seguindo ela, na frente, ela também tem. E o que ela vai dar? Ela vai dar uma cidade. Então, a cidade de Jericó tinha portões. Então, está aqui o portão. Fiz uma placa para dizer que é o nome de Jericó, né? Acho que vocês conseguem ver aqui, isso. A casa de Raabe estava aqui. E aqui atrás eu fecho, né? A casa dela também tem uma porta, porque na nossa história nós vamos falar sobre a porta. Então, necessariamente, quando você for desenvolvendo, você pode ir montando o cenário com as crianças. As casinhas a gente coloca ali. E aí, como eu desenvolvo? Tira ela de fora, né? E começa a botar ela. De quem que é essa casa? Fiz uma abertura que ela cabe dentro, né? Aí você pode colocar ela aqui, ó, para ela não cair fora. E a Raabe aparece, né? E você vai desenvolvendo, porque quem que aparece primeiro? Aí vem aqueles sons.
toque, toque. Você estimule as crianças a participarem, bater na mesinha delas, né? Elas vão lembrar da música e vão usar muito nessa história, o toque, toque. E quem que bateu na porta a primeira vez? Ah, eram os espias. Os espias vieram à casa dela. Aí você traz a personagem daqui, né? Você traz a porta. Você abre a porta, coloca ela aqui, né? Coloca os espias e vai montando o cenário, né? Eu não fiz com feltro nada, mesmo para as crianças pegarem e brincarem depois quando a gente contar essa história. Então são esses os 2 espias. E aí começa toda a história, né? É que a gente sabe que na nossa caixinha vai ter que ter o cordão. Eu já colei o cordão aqui, ó. O cordão vermelho, né? Por onde os espias vão descer. Os soldados, né, que os soldados também batem na porta, onde você vai desenvolver de novo o toque-toque, que né, batendo na porta, a porta. Quem era? Os soldados. Porque o rei de Jericó sabia que Raabe, ele ficou sabendo que ela, né, recebeu na casa dela os 2 espias. E aí, o que aconteceu? Ela os escondeu. E onde que ela os escondeu? Criança gosta de participar. Então, e de entender como é que subiram. Eu fiz uma escada de palitos aqui e você sobe eles. E porque ela mostrou onde eles podiam se esconder. E eles se esconderam lá em cima, né, no terraço da casa dela. Não era possível ver de baixo. E o que ela fez? Ela escondeu eles debaixo, usei uma palha, aquela palhinha de Páscoa, debaixo das canas de linho. Então não era possível ver aqui debaixo que eles estavam escondidos ali em cima. E quando os soldados bateram a porta, ela falou para eles que eles já tinham ido, porque o portão da cidade, ao anoitecer, era trancado. Ninguém entrava e ninguém saía. E aí ela disse, se vocês forem rápidos, né, vocês vão cansá-los. E eles foram. Mas ela tinha guardado, escondido eles aqui em cima. E o que ela pede no desenvolver da história toda, quando eles, né, os espias descem por aqui depois, né, para escapar, o que ela pede para eles? Que eles, quando voltarem, que ela sabia que eles viriam, né, que eles vieram conhecer a cidade de Jericó, que eles viriam atacar essa cidade, e ela queria a família dela salva. Então, o que ela pediu? Que eles, né, poupassem a vida da mãe, do pai, das irmãs e irmãos dela e dos parentes, né, que provavelmente eles eram casados. E qual foi o acordo que eles fizeram? Que assim como ela poupou, foi bondosa em poupar eles, né, não denunciá-los aos guardas, assim eles também, quando viessem, né, tomar posse da cidade de Jericó, que eles guardassem a família dela. E qual foi o acordo? Todos os que estiverem dentro da sua casa, mantém esse cordão por fora numa janela, né? Todos que estiverem dentro da sua casa ficarão salvos, né? Então, isso faz uma alusão, esse cordão aqui é o sangue de Jesus Cristo. Mas a nossa lição pede para a gente não trabalhar isso nessa lição. Então, nessa lição, se as crianças entenderem bem isso, que os que estiveram dentro da casa ficaram salvos, né? Já vai ser um bom entendimento para elas dessa história, né? Bom, esses são os recursos para você contar a história de Raabe. Todos esses bonequinhos estão ali no PDF com fotografias, né? E vou deixar uns moldes também. E quando você termina, né, essa parte de contar a história com as crianças, deixe elas montar os cenários, montar, que elas gostam disso, né? Uma outra coisa muito importante, ali tem a oficina de ideias. A oficina de ideias diz para você montar, desenhar uma silhueta de uma casa, recortar um quadrado de uma porta, de uma janela e dar uma fita para elas colarem na janela. Bem fácil de fazer, né? Eu estou deixando também ali no PDF o esboço dessa silhueta da casa para você montar. Janela e a porta não é difícil, então elas no final disso tudo você vai conversando com elas que Raabe reconheceu que Deus era o Deus de salvação, o Deus que ela precisava. Provavelmente ela aceitou, né? Deus como Salvador, o único Salvador da vida dela também. Bom, queridos, são essas as sugestões para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Acesse o nosso site, entre lá nos subsídios, né? Pegue o nosso PDF, as sugestões estão ali, fotos, o que precisar. E a gente também tem o nosso grupo no Face e o grupo no WhatsApp, né? Qualquer coisa, coloque ali que a gente ajuda vocês. Eu agradeço vocês, obrigado por assistir mais uma vídeo, né? Uma pré-aula que estou fazendo e peço que Deus abençoe vocês, tá bom? Muito obrigada.